O deserto tinha um jeito cruel de tornar os dias iguais. A mesma poeira fina grudando na pele, o mesmo céu duro sem nuvens, o mesmo vento que assobiava entre as tendas como se zombasse da fadiga humana. E ainda assim, no meio daquela repetição, Deus colocou um pulso, um ritmo que não dependia do humor do povo, nem da força dos líderes, nem do medo do amanhã. Ele amarrou o tempo ao altar. Não para aprisionar Israel em ritos vazios, mas para impedir que a memória morresse. Porque um povo que esquece se perde, e Israel, cercado de silêncio e ameaça, precisava de um lembrete que ardesse. Naquela manhã, o acampamento ainda bocejava quando os sacerdotes já estavam de pé. O som dos passos na areia era discreto, quase respeitoso, como se ninguém quisesse acordar o próprio temor. No pátio do santuário, o altar parecia um coração exposto, bronze aquecido, cinzas antigas, fogo vivo. O fogo nunca era tratado como detalhe. Ele era sinal de presença, e presença exigia ordem. O primeiro cordeiro do dia era trazido com mãos firmes, e o gesto era simples sem ser leve. O animal era apresentado, o sangue derrama-se, e a fumaça subia como uma linha escura contra o azul impiedoso do céu. A oferta de cereal e a libação acompanhavam o sacrifício como partes de uma mesma linguagem. Israel não falava com Deus apenas com palavras, falava com entrega, com peso, com cheiro de altar. Quando as famílias saíam para buscar água, vigiar rebanhos, cuidar de crianças, consertar cordas, tratar feridas e repartir porções, levavam consigo a certeza de que o dia não começara com pressa, mas com aliança. A oferta diária era o primeiro marco. Era como se o Senhor dissesse: antes de vocês negociarem com o mundo, lembrem-se de quem são. O deserto não perdoava distrações. Mas Deus também não aceitava que o povo vivesse como se ele fosse apenas uma lembrança distante. Por isso, ao fim de cada tarde, quando a luz se amaciava e o horizonte ficava cor de cobre, o segundo cordeiro era trazido. O mesmo gesto, o mesmo cuidado, a mesma reverência. O altar não negociava com instabilidade. Era assim que o Senhor ensinava uma verdade dura e suave ao mesmo tempo. Fé não é apenas grito em noites de livramento. Fé é repetição obediente quando não há milagres visíveis. A oferta contínua colocava um limite no esquecimento. Dizia ao povo 2 vezes por dia que a vida não era propriedade deles, que o fôlego não era casual, que a história ainda estava sendo escrita sob olhos santos. Em um lugar onde os dias pareciam cópias, Deus os tornava diferentes pelo culto. A cada manhã e a cada entardecer, Israel era chamado a lembrar que o tempo tem dono. E então vinha o sábado. O 7º dia não apagava o fogo, ele o aprofundava. 6 dias o povo caminhava, carregava, remendava, buscava lenha e água. Protegia os pequenos do sol que queimava e do frio que chegava de repente. No 7º, as mãos paravam, mas o culto não parava. Era um descanso consagrado, um lembrete de que o tempo, antes de ser humano, era de Deus. A oferta sabática se somava ao sacrifício diário, e essa soma tinha uma mensagem clara. Não basta parar, é preciso reconhecer. A pausa ali não era preguiça, era confiança. Era dizer, sem discurso, que Israel não sobrevivia porque trabalhava melhor, mas porque era sustentado. Quando a lua nova surgia, o acampamento percebia um novo ciclo. Não era superstição, era calendário sagrado. O mês começava com trombetas, e o som atravessava as tendas como lâmina no ar. As ofertas desse início eram maiores, mais custosas, mais exigentes. O povo não sabia o que aquele mês traria menos doença, sede, conflitos, sepultamentos, vitórias, e por isso o primeiro dia precisava ser entregue. O altar recebia bois, carneiros e cordeiros, acompanhados de cereal e libações. E cada porção carregava um sentido de começo. Era como se Israel dissesse: não caminharemos neste ciclo sem te colocar no centro. Mas Deus não parou em marcar dias, semanas e meses. Ele marcou a história. Aperte Dolly, e o calendário deixou de ser apenas contagem e se tornou memória viva. As festas, com suas ofertas determinadas, eram como portas abertas para que Israel revisse sua origem. Não eram feriados para distração, eram feridas para lembrar e curas para continuar. O culto naquele ponto não era apenas devoção, era identidade. Quando chegava o tempo da Páscoa, um frio atravessava o acampamento, mesmo que o ar estivesse quente, porque Páscoa era noite, era sangue nas entradas, era pressa e temor. Era uma lembrança de que a morte passara por perto, e ainda assim, o Senhor havia separado o seu povo. Naquela lembrança havia gratidão, mas também havia tremor, porque ninguém assiste ao juízo sem sentir o peso do que foi poupado. E na sequência vinham os dias dos pães sem fermento, uma semana inteira em que a mesa lembrava a fuga, e a ausência de fermento lembrava a separação. Aquilo ensinava que libertação não é só sair do Egito, é deixar o Egito sair de dentro. Naqueles dias o culto se repetia com rigor,
e o altar parecia uma montanha fumegante. Os sacerdotes trabalhavam cobertos de suor e cinza, e o povo via, dia após dia, que a adoração não é leve quando é verdadeira. Ela custa, ela exige atenção, ela exige que a memória seja mantida com disciplina. Porque sem disciplina, a história se desfaz e o coração inventa outros deuses. O rito ali era uma muralha contra a amnésia espiritual. Até no meio da festa, o sacrifício contínuo permanecia, lembrando que celebração sem aliança vira barulho. Depois vinha a festa das semanas, no deserto onde não havia plantações ao redor. A ideia de colheita pairava como promessa. Israel era forçado a entender que aquela celebração não dependia do solo sob os pés, mas da mão de Deus sobre o destino. O Senhor que libertou também sustenta. O Senhor que abriu o mar também abre caminho para o pão. As ofertas daquele tempo eram apresentadas como gratidão e como voto de confiança. Se chegarmos a colher, será por ti. Se tivermos pão, será por ti. Assim o culto transformava o futuro em esperança ordenada. E quando o 7º mês começava a se aproximar, o acampamento sentia que o calendário não era apenas lembrança, menos era convocação. Antes de o povo ver qualquer animal no altar, a palavra já tinha chegado como ordem. Moisés ouviu e carregou a instrução como quem carrega água rara, com cuidado sem desperdiçar uma gota. Ele reuniu chefes e sacerdotes, e a voz dele não soava como opinião. Soava como decreto de um rei invisível. Não era se vocês quiserem. Era: façam assim. Deus não permitiria improviso quando se tratava de lembrá-lo. Isso atingia o povo de formas diferentes. Alguns sentiam alívio, como quem finalmente sabe onde pisar. Outros sentiam o peso porque a ordem exige renúncia. Uma mãe que contava farinha via que parte dela iria ao Senhor. Um pastor que amava seus cordeiros via os melhores serem separados. Mas, com o tempo, a repetição ensinava uma disciplina que o deserto não podia ensinar. Adorar quando ninguém aplaude, obedecer quando a alma não está animada, lembrar quando a memória quer dormir. E assim o povo aprendia que o tempo para Deus não é vazio, é altar em movimento. O 7º mês chegava como um pico no horizonte espiritual. Havia meses que pareciam apenas passagem, mas aquele era chamado convocação, confronto. O primeiro dia se abria com o toque das trombetas, e o som atravessava o acampamento como se sacudisse o pó de dentro dos pensamentos. Homens levantavam a cabeça. Mulheres apertavam crianças contra o peito. Quem estava distraído era puxado de volta pela vibração metálica que corria pelo ar. Não era um toque de festa superficial, era um toque de alerta. O tempo de lembrar com todo o corpo tinha começado. Naquele dia, o altar recebia ofertas específicas, e o sacrifício diário não era abandonado. Isso era importante. Nem mesmo quando o calendário se tornava mais solene, o Senhor permitia que o básico fosse esquecido. O contínuo permanecia. O povo via a fumaça subir e entendia que o Deus que marca grandes datas também exige fidelidade comum. O extraordinário não substituía o constante. Ele o revelava. Então vinha o 10º dia, o dia da expiação. Se o primeiro dia do mês acordava o acampamento, o silenciava. A atmosfera mudava, as conversas diminuíam, os passos ficavam mais lentos. Era como se cada pessoa carregasse uma pergunta dentro do peito. Como eu estou diante dele? Não havia lugar para arrogância. Aquela data não era sobre vitória militar, nem sobre comida, nem sobre celebração. Era sobre culpa e purificação. O povo se afligia, e os sacerdotes serviam como homens que caminham na beira de um abismo, sabendo que o mínimo descuido pode ser fatal. O sangue era apresentado porque pecado tem peso. E peso precisa ser tratado com seriedade. Ali, Israel lembrava que era povo separado, mas ainda era povo frágil. E então vinha a festa das cabanas, o período mais longo e visualmente marcante daquele ciclo. 7 dias, e ainda um 8º dia solene, em que o povo saía das tendas habituais para habitar cabanas, lembrando que já foram peregrinos sem chão, sustentados dia após dia por um Deus que não dorme. A cena do acampamento mudava. Estruturas simples apareciam. Galhos, sombras improvisadas, famílias reunidas sob o céu. Mas a alegria daquela festa não era licença para esquecer santidade. Pelo contrário, era alegria com reverência, festa com memória. No altar, o ritmo das ofertas era impressionante. Quase uma escada de fumaça subindo dia após dia. No primeiro dia, muitos bois eram apresentados. No segundo, um a menos. No terceiro, novamente um a menos. E assim, sucessivamente, como se o calendário desenhasse uma descida ordenada. Carneiros, cordeiros, ofertas de cereal e libações acompanhavam. E por trás daquela contagem havia uma lição. Deus governa a abundância e governa a redução. Ele recebe o muito e recebe o menos, desde que a obediência permaneça inteira. O povo via o número mudar e entendia que a adoração não é impulso, é compromisso que atravessa dias. Na primeira manhã da festa,
quando ainda havia sereno nos galhos usados nas cabanas. Moisés passou entre as fileiras com os líderes e confirmou o que já havia sido dito. Aquele dia exigiria 13 bois, 2 carneiros e 14 cordeiros, além do bode pelo pecado e das porções de cereal e vinho. O número era alto de propósito, como se o Senhor pedisse que o povo começasse oferecendo o máximo de atenção. As crianças olhavam espantadas para o tamanho dos bois. As mães explicavam em voz baixa que aquilo era memória em forma de custo. E os sacerdotes, com olhos cansados, organizavam a ordem para que nada fosse feito com pressa desrespeitosa. No segundo dia, 12 bois, no terceiro 11, no quarto dezembro, e a sequência continuava, degrau por degrau, como se o céu estivesse contando o tempo em voz alta. A cada manhezer, o povo podia prever: hoje será um a menos do que ontem, mas não era alívio simples, porque a obediência precisava ser inteira até o fim. Mesmo quando o número diminuía, o coração não podia diminuir junto. Era aí que Deus testava a consistência. É fácil oferecer muito no começo, quando a emoção está alta e todos estão olhando. Difícil é manter reverência no quinto e no sexto dia, quando o corpo está exausto e a novidade já passou. E ainda assim o altar continuava recebendo, o sacrifício diário continuava, e a fumaça continuava subindo, insistente como uma mão apontando para o alto. Os detalhes importavam. As porções tinham medida. A libação não era improviso. O bode pelo pecado lembrava que, mesmo em meio à alegria das cabanas, havia culpa que precisava ser tratada. Assim a festa ensinava um equilíbrio que Israel sempre teve dificuldade de aprender. Alegria não anula santidade. Santidade não destrói alegria. O Senhor unia as duas coisas no mesmo altar. E do lado de fora, ao dormir sob cabanas e sentir o vento atravessar frestas, o povo lembrava a vulnerabilidade antiga. Ao ver o fogo consumir, lembrava que o Senhor não é um símbolo doméstico, mas presença santa que sustenta e purifica. Quando finalmente chegou o sétimo dia com 7 bois e depois o oitavo dia solene, com oferta distinta, a mensagem ficou completa. Deus não é lembrado apenas em explosões de fervor. Deus é lembrado em sequência, em término, em fidelidade até o último passo. No final, o acampamento ainda estava ali, o mesmo deserto, a mesma poeira. Mas algo tinha sido renovado. Não era magia, era memória, era uma identidade refeita pelo culto. O Senhor havia costurado o povo ao longo do tempo, ponto por ponto, sacrifício por sacrifício, para que ninguém pudesse dizer com honestidade que esqueceu. E quando a noite caía e as cabanas se enchiam de silêncio, a presença era lembrada pelo cheiro de fumaça no ar, e pela certeza de que o Deus de Israel não é apenas o Deus de um grande evento no passado. Ele é o Deus que marca o hoje, governa o amanhã e sustenta o seu povo no meio do deserto.